Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo, com todas as informações importantes para você começar esse novo dia aí, sabendo de tudo o que está acontecendo em Campos. É mais um dia de trânsito tumultuado em virtude da 28 de março, está recebendo aí essa reforma, recuperação asfáltica. Então, paciência, ou saia mais cedo, ou então paciência. Acreditamos que fique bom, fique bem melhor, é claro, evidente, depois da recuperação desse asfalto e o que vai acontecer nas duas pistas da 28. Então, evidentemente que teremos aí mais um bom período de trânsito tumultuado. Sejam todos bem-vindos, estamos ao vivo pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, ao vivo também pela Twitch TV, e para você que gosta pode acompanhar também esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia, que ontem não vinha trazendo aquela previsão de temporal para o final do dia, hoje mudou, tem um alerta de chuva forte, inclusive a Defesa Civil também já emitiu um alerta de chuva forte a partir de agora, e se bem que esse alerta aqui do Instituto Nacional de Meteorologia, ele é renovado todos os dias às 10, 11 horas da manhã, então esse aqui é mais pelo de ontem do que pelo de hoje, mas tem previsão de chuva para hoje, em Campos, chegando até a 90% de probabilidade. Só para acompanhar aqui, nessa previsão, pra você ter uma ideia, a temperatura é só o horário de chuva que a gente quer conferir, entre o período da tarde, aquela chuva de verão, com 30% de probabilidade de chover hoje, no fim da tarde, a partir das 17 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Não é chuva intensa, forte, segundo essa previsão, mas, como de ontem, né, bastante raios, consequentemente com, né, trovoadas. E o barulho é que assusta, né? Mas quando vê o barulho, o problema já aconteceu, dependendo há muito tempo. Bom, então para hoje a previsão inclusive eles trazem aqui previsão de tempo nublado, o que não acontece agora em Campos, é tempo bom, com céu claro, com sol. A máxima para hoje é de 31, mínima de 23, agora faz 25 graus, sensação térmica de 28 graus. Com o Rodrigo Gonçalves hoje na bancada, vamos conversar com o nosso querido Renato Gonçalves. Renato é coordenador do Fórum Municipal da Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes e vem para falar sobre vários assuntos, matar a saudade da gente, né? Além de... Renato foi um grande parceiro nosso aqui também na Continental. Tudo isso aqui era mato, né? Era mato, né?
E a gente capinava sentado, né, Renato? Nas coberturas das eleições. Foi, sem dúvida nenhuma, uma peça importantíssima, tanto na nossa história, né, como nas coberturas da emissora também. E é de casa. Ele veio para falar dessa assinatura do termo de fomento e colaboração com 3 entidades, ontem pelo prefeito Vladimir. Essa assistência à criança e ao adolescente que está crescendo, mas ainda existem outras demandas, preciso outros reforços também, e o papel e as lutas do fórum para mobilizar a sociedade, principalmente nesse momento de pandemia, agora numa diminuição que a gente já erradamente chama de pós-pandemia, mas ainda existe, enfim, né, principalmente com essas crianças, e a gente quer fazer um balanço de tudo isso aí hoje com o Renato Gonçalves. Então fique ligado aí, Renato, já vamos trazer o seu bom dia, e só seguir aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, uma clínica moderna especializada em vacinação, cuidando bem de tudo que te faz bem. É manchete e é destaque aqui no portal folha1.com.br. Uma tragédia, né? Criança de 10 anos morre afogada em São João da Barra. Miqueias dos Santos Rosas foi encontrado dentro de um bebedouro para animais em um sítio na localidade de Cajueiro. Minha nossa, que tragédia, que loucura. Você imagina? Eu não consigo imaginar, sinceramente. Quem é pai, então, sabe, meu Deus. Nossos sentimentos aí aos familiares e que Deus dê força a vocês. Defesa Civil emite alerta de chuvas fortes a partir desta terça-feira. O que a gente comentava que a semana começou com chuva e trovoadas na cidade. Homem é morto a tiros em lanchonete em Santo Eduardo. É o primeiro homicídio registrado em Campos no mês de fevereiro. PRF apreende 117 quilos de maconha que seriam transportados para o Espírito Santo. O material foi encontrado dentro de um carro e o motorista foi detido. Primeiro dia de volta às aulas, tem movimento tímido em Campos. Aulas iniciaram nesta segunda-feira e param no dia 17 para o carnaval. É um faz de conta, né, esse mês de fevereiro, que é uma brincadeira, mas tem que começar. A verdade é essa. Bom, com o Tiago Rangel na Alerj, expectativa é de que Edson Batista vá para a Câmara. Médico chegará ao Legislativo de Campos pela 7ª vez para ocupar a vaga do Podemos. Policiais da Patrulha Maria da Penha salvam bebê de agressão. O caso aconteceu em Cabo Frio e os pais foram levados para a delegacia. Cão é resgatado depois de ficar preso em carro. A dona esqueceu a chave dentro do carro, mas acionou o segurança presente, que chamou o chaveiro. A gente gosta de julgar, né, os outros, mas a gente não sabe, cada situação é uma situação. Ela esqueceu e muitas vezes o carro trava mesmo por um sistema de segurança, uma coisa assim. Hoje os carros são configurados quando sai da loja. Você quer isso, quer aquilo, configura ali no painel. Se puder depois evitar isso, né? Porque é de fato igual prender a chave no porta-malas, né? Você abre o porta-malas, esquece a chave ali, pronto. É complicado, mas graças a Deus, né, ficou tudo bem. E graças a nossa segurança presente, que faz muita falta nos bairros, né? Muita falta nos bairros. Itens da cesta básica com variação de até 316,62%. Minha nossa. O levantamento do Procon Campos aconteceu no início do mês em 4 supermercados da cidade. De um supermercado para outro, dá quase 400%. 400% de diferença. Você compra em um, X. No outro, 400X.
Imagina você, motociclista bate em poste e morre. Campos paga servidores nesta terça-feira e folha de pagamento chega a 111 milhões e 800 mil reais. Cidade continua convocando população para receber a vacina. As primeiras, segunda, terceira e quarta dose, além da quinta dose, continuam sendo aplicadas nas faixas etárias. Hemocentro quer reforçar estoque antes do carnaval. E ainda a Justiça mantém prisão de acusados da morte de Marielle. São algumas das manchetes do portal folha1.com.br. São 7h22. Meu caro Renato, muito bom dia. Seja bem-vindo a essa casa que você faz parte também. Bom dia. Obrigado pela sua presença, honrado por tê-lo conosco aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes e espectadores aqui da Folha FM. É sempre um prazer estar de volta aqui. Como o Cláudio disse, uma longa trajetória de participação e de construção. Esteja velho. De forma alguma, que a gente começou cedo. É que o tempo passa isso aí. A gente começou cedo. De trajetória, de discussões e de trazendo para os nossos ouvintes sempre o debate, como a gente pretende fazer aqui na manhã de hoje, aqui, esclarecendo, informando, e agora em particular, você vê nesse rápido resumo que você fez, quantas notícias envolvendo aí crianças e adolescentes, violência, né, tragédias. Então, só para a gente ver a importância que tem essa época da vida, que é a infância e a adolescência, e que ela precisa ser protegida, e que ela precisa de políticas públicas, e precisa que a gente discuta isso, é preciso que a gente fale disso, né? Como você disse, a pandemia tornou isso ainda mais grave, porque os principais órgãos que recebem normalmente as denúncias e as queixas de negligência, de maus tratos e de violência contra crianças ficaram fechados durante pouco mais de 2 anos, e agora a gente está tendo uma enxurrada finalmente dessas notificações que ficaram represadas durante esse tempo. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, falar de que além de mecanismos de punição a esses agressores, a gente precisa falar de políticas públicas que previnam, políticas públicas que protejam realmente. A gente está falando agora da volta às aulas, da vacinação. É preciso que a gente fale de todos esses mecanismos, né, que protegem desde a primeira infância à adolescência. A gente na cidade continua com um índice altíssimo de adolescentes em conflito com a lei, né? Esses adolescentes que cometem ato infracional, que tornam a nossa unidade aqui da nossa região de medida socioeducativa de restrição de liberdade, né, que é o DEGASE, que projetado para 80 e que vive com 200, 300 adolescentes, né? Então, a gente precisa falar de políticas nos bairros, como você disse, que chegue para a população e que não permita que a gente perca nem a nossa infância nem a nossa adolescência, que a gente não permita que esse ciclo continue de violência, de negligência, de vulnerabilidades. Então, é um pouco sobre tudo isso que a gente pretende falar aqui na manhã de hoje. Eu vou alongar aqui o seu bom dia, só vou trazer o bom dia do Rodrigo. Mas antes, colocar ontem o governo federal, se não me falha aqui a memória, eu vou puxar pelo que eu ouvi, eu não estava vendo na televisão, só ouvi o Lula fazendo um discurso, independente de ser Lula, eu falo do governo federal para não achar que aqui é partidário. É difícil ser isento, mas tem que ser, tem que buscar um caminho para ser. Eu digo o governo federal, fez uma intervenção muito importante, que é a vacinação obrigatória para as crianças que recebem, me parece que o Bolsa Família, agora voltando ao Bolsa Família. Cara, isso vai ser, porque assim como o presidente falou, e é também o que a gente pensa, e eu cansei de falar aqui, eu não entendo que amor é esse que os pais sentem pelos filhos, que eles, pais, foram vacinados, como eu fui, como você foi, como o Rodrigo, como o Beto, e não levam os filhos para vacinar. Porque agora ouviu dizer num grupinho de WhatsApp de tiozão, de tiazinha, que a vacina é um chip da besta, as coisas mais absurdas que eu nem consigo entender. Então, vocês têm muito trabalho pela frente. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo a esta bancada aí, começando muito bem a sua semana com o ilustre convidado Renato Gonçalves. Bom dia, Cláudio, bom dia, Renato, bom dia também o Beto que está aqui na técnica, a você que acompanha a gente não só em 98.3, né, ao vivo aqui todas as manhãs, mas você também que está lá nas redes sociais e quiser deixar o seu comentário,
deixar a sua pergunta para o nosso entrevistado. É sempre um prazer ter a sua interação com a gente aqui no nosso programa. Então, meu bom dia iniciando a minha semana, sua já iniciou ontem, né? Iniciando a minha semana, dando meu bom dia, não só aquelas pessoas que estão acompanhando a gente aqui em Campos, mas também em toda a cidade vizinha. A sua semana aqui, né? Aqui, verdade, no jornal já foi. Então, desejar aí também uma semana de muito trabalho, mas também aí de muita tranquilidade para todo mundo. E a gente vai aí até sexta-feira trazendo muitas notícias, já com uma agenda lotada essa semana aí, né, Cláudio? E de bons nomes, assim como o de hoje, o nosso querido Renato. Você me permite abrir aqui com as perguntas ou quer tocar você? Sim, só vamos apresentar o Renato. Você falou o Renato também, né? Ele faz parte lá do Centro Juvenil São Pedro, que faz um trabalho muito bacana também ali na comunidade da linha. A gente pode falar um pouquinho também sobre isso. É um trabalho que o Salesiano faz ali naquela região. O Renato também faz parte lá desse Centro Juvenil, né? Dando essa assistência que ele está falando também, que é importante a gente dar aos nossos jovens e adolescentes, envolvendo eles em atividades culturais, fazendo com que eles se sintam pertencidos àquela região, né? E, acima de tudo, à sociedade a qual eles estão inseridos. Que muitas vezes esses jovens eles não encontram espaço na sociedade e, por isso, eles acabam, né, indo à margem dela. Então, é importante falar isso também. Então, só reforçando, né, além de de coordenar o fórum, ele também está à frente aí do Centro Juvenil, que atende ali, Centro Juvenil São Pedro, que atende não só aquela região, mas principalmente ali a região da linha, não é isso, Renato? Isso, margem da linha e aqueles que foram retirados da margem da linha e que hoje estão naquele conjunto Morar Feliz da Tapera 3, que também a gente também faz esse serviço atendendo a praticamente metade das nossas crianças e adolescentes. São residentes, permaneceram residindo na margem da linha, e a outra metade que foi removida para o Morar Feliz da Tapera 3, a gente permanece fazendo o transporte desses crianças e adolescentes, inclusive com a van que foi comprado com o Criança Esperança, no ano que a gente foi selecionado pela primeira vez, foi uma das vezes que a Folha da Manhã esteve lá com a gente lá fazendo essa cobertura, que foi a primeira vez que 2 organizações do interior do estado do Rio de Janeiro foram contempladas e escolheram pela Unesco, com a parceria com a Rede Globo, que foi Orquestrando a Vida, e o Centro Juvenil, que foi a primeira vez que o interior do estado teve projetos escolhidos, e aí foi com essa van que a gente permanece até hoje fazendo esse transporte dessas crianças e adolescentes que foram removidas que as suas famílias foram removidas lá para o Tapera 3, mas que, como aquela região não tem nenhum outro equipamento, né, público de atendimento a essas crianças, então você não tem espaços de lazer, espaços para o contraturno, a gente tinha um compromisso com essas famílias e foi essa van oriunda aí dessa escolha que a Unesco fez pelo Centro Juvenil, que permite a gente até hoje, olha quantos anos, até hoje a gente continuar transportando essas crianças e adolescentes para o Centro Juvenil, que fica ali localizado na margem da linha. Depois a gente vai falar direitinho o que funciona lá, como é que funciona, até para a gente reforçar esse trabalho, como que as pessoas também, se quiserem ser voluntárias, participar, é importante a gente falar sobre isso, porque o programa de hoje é justamente para a gente falar também sobre isso, né, Cláudio? Sobre a participação, enquanto é importante a participação da sociedade como um todo, porque às vezes as pessoas transferem só ao poder público essa responsabilidade. E o Renato vai trazer vários instrumentos que existem, que inclusive é bom também para o cidadão de estar contribuindo com essas ações. Então o Renato vai falar um pouquinho sobre isso também, porque a proposta é falar assim, das ações públicas, né, do poder público, mas também de mobilizar sempre a sociedade para que todo mundo esteja engajado, porque é importante, a gente só vive numa sociedade melhor se todo mundo cooperar, né? Então é essa a nossa proposta hoje com o programa. E a gente tem essa cultura de por que a prefeitura não resolve? Por que a prefeitura não faz? Por que o governo não faz? Por que né? A gente tem essa cultura. E, no entanto, muitas das vezes a própria solução está em nossas mãos, da sociedade civil, que deveria ser mais organizada do que é. E tem benefícios, né, para isso, inclusive. Sim. Como eu falei com o Rodrigo ontem, e por isso que ele está trazendo, às vezes, em um volume de recursos e de uma facilidade tão grande, que a gente se pergunta por que a gente ainda está nesse lugar. Porque a sociedade civil ela tem um mecanismo, que é o que a gente vai falar, muito simples, de fazer dedução do seu imposto de renda em prol da criança e do adolescente, em prol da infância, que não te custa nada e que, segundo projeção do site da Confederação dos Municípios, Campos deixa de permanecer no município 16 milhões de reais por ano de pessoas físicas e pessoas jurídicas que poderiam estar fazendo a dedução de 3% do seu imposto em favor das políticas da infância e não fazem. Ou seja, 16 milhões vão para o Caixa Central Federal,
deixando de permanecer na cidade para financiar projetos, que é o que a gente vai falar aqui hoje de organizações seríssimas, de organizações que estão há décadas desenvolvendo trabalho no município de Campos. Então a gente está aqui tanto para falar da responsabilidade do poder público, que foi, né, a manchete de hoje, da assinatura desse termo de fomento e de colaboração com 13 organizações que é de recursos públicos, mas também podemos falar dessa grande possibilidade que cada pessoa que paga imposto de renda, tanto física quanto pessoa jurídica, poderia estar ampliando e poderia estar ajudando a reduzir esse quadro que a gente tem de desproteção da infância na cidade. Então, a gente assim tem uma ampla responsabilidade nisso. É claro que o Rodrigo está falando ainda de todas as possibilidades de voluntariado, de participação dos fóruns de discussão de políticas públicas para exigir, mas evidentemente que a gente tem ainda, muito já caminhamos, mas ainda temos muito a caminhar nesse sentido. Essa questão cultural ela é tão complicada que ela chega ao ponto, e como eu já ouvi, eu acho que vocês também não devem causar estranheza para vocês, eu já ouvi empresário falar que prefere pagar a multa a dar aquele emprego ao jovem aprendiz. Porque a lei é simples, a empresa que tem um determinado número de funcionários, ela é obrigada a ter tantos funcionários do jovem aprendiz. E o cara falou para mim, Nogueira, eu não estou com tempo e a gente não está com facilidade. De fato, eu defendo o empresário no que diz respeito à economia brasileira, coisa que é muito complicada, mas, por outro lado, é preciso entender também que o programa, ele beneficia o empresário, mas ele cria uma oportunidade de ajuda mútua, ou seja, ele pode ajudar o jovem a ter o primeiro emprego, que é a coisa mais difícil que tem, que você estuda, vira um engenheiro, uma coisa, mas não tem o primeiro emprego. E às vezes não tem noção do alcance disso, Cláudio. E o jovem, desculpa, Renato, só para concluir, e o jovem, ele pode exatamente ser moldado de acordo com as necessidades da empresa. Você pode criar aquele jovem como tantas empresas fazem, personificar o trabalho dele para suas demandas. Exato. A primeira vez que o Jovem Aprendiz foi ampliado na nossa região foi um programa de aprendizagem da Petrobras. E aí foi na época processo de seleção no Cefet, só o Cefet entrega a idade, né? Escola técnica, fala escola técnica, Cefet entrega a idade. No IFE, e eu encontrei com um adolescente que eu trabalhava lá na Terra Prometida, eu era professor do CIEP da Terra Prometida, e encontrei com um aluno meu se alimentando na comida quilo na Pilinca. E ele parecia que ele estava iluminado, parecia que ele estava ali, porque esse programa, além do salário, além da carteira assinada, ainda dava um ticket de refeição. E ele estava ali se sentindo o cara por estar conseguindo ali se alimentar, comprar as coisas para casa. Então, assim, esses programas como esse de aprendizagem, que aqui em Campos são desenvolvidos pela Obra do Salvador, pelo CIE, pela Fundação CDL, então, ou seja, todas essas organizações da sociedade civil que fazem esse trabalho de formação e de encaminhamento desses adolescentes para essas empresas, mas dependem principalmente da fiscalização do Ministério Público para que atue junto às empresas, conscientizando e determinando aquilo que tem que ser determinado para que a abertura dessas vagas, mas essas empresas trabalham a formação desses jovens, né, desses adolescentes e jovens, e que pode ser, como você falou, dependendo da política da empresa, benéfico para essas empresas, que pode estar recebendo um jovem trabalhador que vai crescer dentro da empresa com os valores dessa empresa. Então, assim, temos benefícios de todos os lados, mas temos um benefício que impacta diretamente na vida desse adolescente e da sua família, que é o que a gente vai falar daqui hoje aqui. Essa fase da vida, que é da adolescência, ela é uma das fases de maior vulnerabilidade. Nós temos no município de Campos um índice altíssimo de letalidade. Teve um ano que nós tivemos, quando teve essa pesquisa feita entre os anos de 2011 e 2015, teve um ano que nós tivemos menos adolescentes apreendidos por Degase. Aí a gente foi ver por quê. Tem adolescentes que estão cometendo menos ato infracional? Não, porque naquele ano tiveram mais adolescentes assassinados. A gente perdeu para o necrotério. A gente não perdeu para o Degase como sociedade. A gente perdeu por necrotério, a gente perdeu para a morte. A gente falhou miseravelmente como sociedade, porque esses adolescentes naquele ano, a gente teve, a política pública não só não chegou,
quanto ela foi superada. A gente não teve superlotação naquele ano nas unidades de gás, porque esses adolescentes não chegaram nem ao sistema, foram assassinados antes. Então, quando a gente fala de políticas públicas como jovem aprendiz, para pensar a proteção dessa fase da adolescência, ela é muito importante. Então, o empresário, o Ministério Público do Trabalho, todos esses entes, quando pensam e trabalham para pensar a aprendizagem, e essas organizações, como eu citei, que fazem brilhantemente esse trabalho de formação desses adolescentes, elas estão trabalhando para que, defendendo primeiramente o direito à vida, para que eles possam ter o direito a se incorporarem à sociedade, para que eles possam ser economicamente ativos, senão a gente parece que a gente está vivendo uma guerra, né? E parece que a gente está vivendo que uma parte da população não chega a ser economicamente ativa porque morre antes, né? Porque morre e mata. Então a gente precisa pensar, como você citou do programa, e tem outros programas de formação, tem outros programas de convivência que buscam a profissionalização desses adolescentes, não necessariamente com a bolsa, como é o jovem aprendiz, mas que estão aí brigando, programas esportivos, programas sociais que estão aí nas comunidades, visando que esse adolescente chegue ao final do ensino fundamental. A gente tem índices alarmantes de adolescentes que sequer chegam ao 9º ano de escolaridade. Nós não estamos falando de entrar na faculdade, não. Nós estamos falando de chegar ao ensino médio, né? Temos índices altíssimos de adolescentes que evadem da escola e ajudam a engrossar esses índices de evasão e repetência, porque chegam ao 6º ano sem saber ler e escrever, porque chegam ao 6º ano, a escola já não significa nada para ele. Então é disso que a gente tem que falar, e é disso que essas organizações que estiveram ontem lá na prefeitura assinando esse termo de colaboração, é disso que a gente trabalha o tempo todo, para que esses adolescentes valorizem o espaço escolar, para que eles possam chegar ao 5º ano de escolaridade, que é o primeiro filtro, no 6º ano de escolaridade, a antiga 5ª série, que é o primeiro filtro que isola e afasta esses adolescentes da escola por uma questão de defasagem educacional, né, defasagem pedagógica, porque chegam ao 6º ano sem saber ler e nem escrever, então quando vão lá ver geografia, história, matemática, português, não sabem sequer aquilo que está sendo escrito no quadro negro. Então essas organizações trabalham aí diuturnamente para que o espaço escolar seja valorizado, para que a vida familiar seja valorizada, para que a resolução dos conflitos seja uma resolução dos conflitos sem violência. Então são todas essas experiências que essas organizações trabalham diuturnamente, e sem deixar de cobrar, Cláudio, como você colocou, que o poder público tem as suas políticas, cobrando educação de qualidade, cobrando que a Fundação da Infância tenha os seus projetos funcionando, porque ficou parado todo esse tempo depois da pandemia, cobrando para que o poder público abra novas unidades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos nas suas unidades de CRAs, espalhadas por todos os municípios, sem deixar de cobrar que o poder público faça a sua parte. Porém, essas organizações, elas estão em bairros e em setores da nossa cidade em que o poder público não chega. E aí desenvolve um trabalho importantíssimo, e já há muitos anos, de ir com essa parceria e com esse termo de parceria que foi firmado ontem pela primeira vez em 12 meses, e por isso esse destaque e a presença ontem do prefeito nessa audiência festiva na sede da prefeitura, porque a gente caminha, Rodrigo, pela primeira vez para um termo de colaboração e termo de fomento, porque a gente teve os dois ontem lá. É isso que eu queria que você explicasse, porque, né, Cláudio, a gente está falando desse termo, mas o que se trata esse termo exatamente? São 4 milhões, completando você, Rodrigo, sim, com sua permissão, 4.699.351 reais e 65 centavos para 13 entidades de assistência à criança. A gente conversava mais cedo aqui, na época de Arnaldo Viana, que tinha uma espécie de uma colaboração dessa. A gente teve fases no nosso município, de 2 gestões diferentes, em que pessoas se juntavam, faziam uma associação michuruca, faziam um CNPJ, Jabuti, como é que é? Já levava para fazer os amigos da Jabuticaba, faziam as coisas meio esdrúxulas assim, e levavam na prefeitura. Eu tenho um projetinho aqui, e saía de lá com um convênio debaixo do braço, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de idoneidade, sem nenhum tipo de história. E já neste período, o Conselho Municipal
que ele pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal da Infância, Cláudio, ele é o único fundo cuja gestão não é do poder público. Porque se você pensar o fundo da assistência, o fundo da saúde, que são esses fundos que recebem verba fundo a fundo, todos eles, o seu gestor é sempre o poder público. O fundo da infância, por conta da possibilidade de qualquer cidadão, eu e você, dos ouvintes que estão nos ouvindo, de fazerem a dedução de parte do seu imposto para o fundo da infância, ele é um fundo híbrido. Ele não tem só recursos públicos, ele também tem recursos de pessoas físicas, ele também tem recursos de pessoas que fizeram doação, né? Tem pessoas que são multadas pela vara da infância e que essa multa é convertida para o fundo da infância. Então, devido à natureza essa diversa desses recursos que entram no fundo, esse fundo ele é gerido pelo Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a cada 2 anos é renovado. Ele é um conselho composto 50% pela sociedade civil, 50% pelo poder público, e a cada 2 anos renova sua presidência. Então, quando o presidente é do poder público, o tesoureiro é da sociedade civil, e vice-versa. Então, ele é um fundo que há muito tempo ele é participativo, ele é um fundo que, embora faça a gestão também de recursos públicos, ele tem uma participação direta da sociedade civil. Então, desde essa época em que tinha um monte de 171 fazendo convênio direto com a Secretaria de Governo, nós lá já fazíamos, naquela época, convênio através de editais. Como é que funciona isso? E depois desses editais, veio a Lei 13.019, que é a lei que regula a parceria entre poder público e organizações da sociedade civil, e que estabelece, né, a lei das parcerias. A gente faz através de chamamento público. Esse chamamento público, as organizações têm que estar previamente inscritas, têm que ser organizações constituídas há mais de um ano. Essas organizações são fiscalizadas pelo Conselho de Direito da Criança, são visitadas, é verificada se elas de fato existem, se elas desenvolvem o trabalho, se elas têm equipe técnica, e a partir daí elas escrevem um projeto. Esse projeto tem que ser coerente, tem que ter metodologia, tem que ter metas, ele tem que ter planilhas, ele tem que ter orçamentos de 3 lugares diferentes, e ele é submetido à aprovação geralmente por um grupo externo, né? Por um grupo que é contratado para fazer a análise desses projetos, e a partir daí é selecionado, né, hierarquicamente, né, do primeiro até o último colocado, uma pontuação, e aí, de acordo com os recursos que são disponibilizados no fundo, que é constituído por recursos públicos e por recursos de doações, a gente vê quantos projetos são possíveis de serem financiados. Então é dessa forma, há mais de 15 anos que o Conselho da Criança trabalha desse jeito. Inclusive serviu de exemplo para quando o município quis superar essa situação lá de fazer convênio direto com o gabinete do prefeito, serviu de exemplo de qual era a fórmula correta de se fazer convênio com entidades, e agora termos de parceria. Então nós temos uma longa trajetória. E ontem nós tivemos a prorrogação de um termo de parceria, porque esse termo, esse chamamento público, ele foi feito no ano de 2021, valendo para 2022. Essas 12 organizações foram selecionadas, e como a gente, no ano passado, vocês noticiaram amplamente aqui, nós tivemos muitos problemas com o orçamento que ficou parado na Câmara dos Vereadores, aguardando a resolução, aguardando a definição. Então, tanto a lei, a LOA, quanto a lei orçamentária, todos, o Rodrigo, né, cansou de acompanhar todo esse processo, e nós tivemos uma indefinição no segundo semestre de qual era o valor que estava destinado para o Fundo da Infância para fazer o chamamento público. E por isso a gente não conseguiu realizar no ano passado esse chamamento público, e agora a gente renovou por mais 12 meses com essas 12 organizações para o ano de 2023. E pela primeira vez, Cláudio, e essa foi a comemoração da Prefeitura ontem, do prefeito que esteve presente na solenidade, por 12 meses, não mais fragmentado, porque houve uma época em que essas organizações assinavam parceria, né, ou convênio por somente 10 meses, funcionava somente de março a dezembro, e deixava descoberto um período extremamente vulnerável, porque é um período em que as crianças e adolescentes estão fora da escola, estão fora da creche. Então, a gente como financiadores de projetos, com recursos públicos, acabava deixando desprotegido
durante um período do ano extremamente vulnerável, que é janeiro e fevereiro, esse período em que as crianças e adolescentes estão fora da escola. E aí a gente, depois de um longo debate no Conselho, disputa para conseguir, Cláudio estava falando dos 4 milhões e quebradinhos aí que são necessários para financiar 12 meses, com muita luta, porque política pública sem orçamento ela não existe, né? Sem recurso para financiar essas ações ela não existe. A gente teve muita luta, principalmente porque nesse processo surgiu uma outra entidade que faz um trabalho importantíssimo no Parque Prazeres, que é a Meninos de Ouro, e que fez também a manifestação de interesse, e por conta da gente não ter tido o chamamento público no segundo semestre, ela ficaria de fora, né? Ela ficaria mais um ano sem conseguir desenvolver o seu trabalho em parceria. Mas, através da manifestação de interesse, ela fez um termo de fomento e também aí foi incluída aí, são 12 entidades que renovam do último chamamento público e mais a Meninos de Ouro, que passou por esse processo de apresentar projeto, ter o seu projeto avaliado, ter o seu projeto examinado, verificando as metas, os seus orçamentos, e aí ela se integrou ontem a esse grupo de entidades que prestam serviço a crianças e adolescentes nos mais diversos bairros e regiões da nossa cidade, no interior, na área urbana, na periferia. E as pessoas falaram que algumas pessoas deram destaque que a criança e adolescente com deficiência. Não é só isso, é bom a gente ressaltar isso. Por que a criança e adolescente com deficiência acaba tendo um destaque muito grande e necessário? Porque existe, como eu disse, o nosso sentido, o sentido da lei, o sentido da existência do Estatuto da Criança e Adolescente é destacar que existe uma fase da vida que precisa ser protegida, que é a infância e a adolescência. Só que a criança e adolescente com deficiência, ela ainda ficou à margem durante muito mais tempo do que a própria infância. A gente, embora previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e Adolescente, a gente só foi ter trabalhos e uma visão de que a escola tem que ser inclusiva, de que a sociedade tem que ser inclusiva, de que as calçadas têm que ter acessibilidade, de que o transporte público tem que ter acessibilidade, de que a saúde tem que estar atenta aos direitos dessas crianças e adolescentes. A gente só foi ter isso há muito pouco tempo. E essas associações, em particular a APOI, a APAI e a APAP, elas estão há muitos anos com um grupo de mães e de familiares guerreiros, né, na luta pelos direitos dos seus filhos, né, pelo direito ao atendimento e ao desenvolvimento pleno dessas crianças, e são mães e são familiares que estão permanentemente mobilizados, porque como esse direito é uma coisa que não é eterno. Direito é uma coisa que a gente conquista e que a gente tem que permanecer na luta para que ele continue existindo. Porque senão, exato. Deveria ser, né? A história ensina a gente que não há direito que não possa ser atacado e que não possa ser retirado nas mais diversas setores da sociedade, seja ele da infância, dos profissionais da educação, para os trabalhadores em geral. Então e essas mães dessas associações, elas estão permanentemente na luta pelo direito dos seus filhos. Então a gente tem, e aí ontem, quando a gente comemora, junto lá com essas outras entidades, ganha destaque, Rodrigo, a participação das APAES, né, dessas 3 organizações, porque essas são 3 organizações com uma longa tradição de mobilização e luta pelos direitos de crianças e adolescentes com deficiência. Então, assim, mas ela engloba, né, desses 13 projetos, né, eles são uma parte desse todo, mas uma parte que está há muitos anos lutando pelo direito à inclusão no mercado de trabalho, ao desenvolvimento. Então são organizações que são financiadas por vários projetos de fora de campo. A gente vai falar um pouquinho, né, Cláudio, sobre quais são as 13, até para a gente fazer um perfil mais ou menos. Você já citou algumas delas, né? Só lembrando para quem sintonizou no rádio agora, né? A gente está recebendo aqui hoje o Renato, né? Renato Gonçalves, que é representante, coordenador, na verdade, do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, também integrante lá do projeto do Centro Juvenil São Pedro, né? O Renato está aqui com a gente. O Cláudio falou que já é veterano aqui. É sócio de gaveta. Meu pai da Continental, né? É sócio de gaveta. Meu pai tinha lá uma padaria lá e depois eu vou explicar essa história. Tem muita coisa para saber, até como é que é feita essa divisão dessa verba, que são 4 milhões e 700 mil. Porque a gente viu, né, que foram divididos entre 13, o Renato falou que já existiam 12 que eram beneficiados, e a gente passou então até a 13ª, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre quais são essas instituições. Algumas delas já foram até citadas pelo Renato aqui, como a Fundação CDL, a própria APAI, a própria APOI, a PAP,
né? Então a gente viu, e o que é bem legal é que a gente vê, né, por exemplo, foi beneficiado o Lar Fabiano de Cristo, né, com 278 mil, vou arredondar os valores, e aí você me explica depois como que vai ser feito o pagamento. São parcelas? Isso, esses valores são valores totais divididos em 12 meses. Em 12 meses. São parcelas mensais que essas organizações recebem. O Lar Fabiano fica aqui, em Guarulhos, então já está trabalhando na periferia, ponte ali com um trabalho histórico também, financiado, falando só para dando orientação às que você está falando, com um trabalho com serviço de convivência fortíssimo, com incentivo a essas crianças ao esporte, à cultura, ao lazer. Funciona bem pertinho da gente aqui, do lado do Balanço Mais Não Cai, ali na Beira Rio ali. É ligado a alguma... Ela tem uma mantenedora que é a KPM, e aí uma parte considerável da sua... KPM é o quê que é? É aquele fundo de capitalização. Ela tem uma longa trajetória de financiamento de parte das suas ações que tem financiamento próprio, e uma outra pequena parte que é recursos públicos via chamamento público, como esse que a gente está falando. E aí a gente tem o Centro Juvenil São Pedro, que é o que você faz parte. Que é o que a gente faz parte, trabalhando também há 15 anos com crianças e adolescentes da margem da linha que são dos salesianos, que é o braço social dos salesianos, que está lá há 15 anos fazendo serviço de fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes da margem da linha, né? Tapera e Ururaí. Você falou... Mil. Desculpa, Rodrigo, perdão. Só, porque eu fiquei curioso, você falou que atende a margem da linha, Tapera 1, ou Tapera... Porque são 3 taperas ali, isso, né? O Tapera 3 são aqueles que foram removidos. Removidos da margem. Exatamente. Tapera então 1 é aquele... Só... A gente acaba atendendo diretamente. Por que não atende esses outros? Não, porque eles é por uma questão de deslocamento. O Tapera 1 está muito dentro da Tapera, né? Está bem distante do nosso local de atuação. O Tapera 2 também naquela estrada que vai para a Lagoa de Cima, já também bem distante. Embora algumas crianças do Tapera 2 a gente atenda, a nossa van pega ali na beira da estrada, eles cortam por dentro ali, a gente fica esperando ali. Então a gente atende basicamente a crianças com um número maior do Tapera 3, que são aqueles que foram removidos, um número menor do Tapera 2 e do Tapera 1 não, porque fica muito dentro da Tapera. É porque o Tapera 3, na verdade, também é porque essas crianças já eram atendidas ali na margem, né, mais próximo, e aí eles foram... quando foram removidos, a gente tinha um compromisso de com essas manter famílias esse vínculo com de eles, que elas né? não ficariam desprotegidas porque elas foram deslocadas para um local que não tinha nenhum equipamento público, e a gente tinha um compromisso com essas famílias que a gente não deixaria essas famílias desprotegidas. Tá. Então a gente falou aí do Lar Fabiano de Cristo, falou do Centro Juvenil São Pedro, e aí, Cláudio, você quer no intervalo a gente volta, porque a gente tem outros 11 para poder falar aí, é bom que o Renato vai dizendo para as pessoas um pouquinho do trabalho dessas instituições, né? Ele que conhece todos aí de perto. Tá, por gentileza, Renato, nos dê licença então, rapidamente, bem rápido, e a gente volta, você que está nos acompanhando aí, estamos conversando com o Renato Gonçalves, que é coordenador do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. O Maurício Batista coloca aqui, antes só da gente fechar, que é nosso ouvinte lá número 1, sempre participando aqui do programa todos os dias, essas ONGs fazem a fiscalização dessas crianças e adolescentes nas escolas. Acho importantíssima essa inclusão social. A população é quem sai ganhando com a transformação desses jovens. Com certeza. É isso? Muito perfeito. Bem colocado. Boa. 7h54, voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.